Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos dando início a mais uma live Gotas de Orvalho. Estamos de volta nesta segunda-feira com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor, como sempre, agradecendo a Ele as bênçãos que Ele tem nos concedido. E nesta segunda-feira, agradecendo também a noite chuvosa que passou aqui na cidade de Apodi. Certamente é uma bênção adicional que o Senhor tem nos dado durante esses tempos. Louvamos ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito, pelas alegrias, pelas bênçãos, pela noite que passou, pela tranquilidade. E quantas maravilhas Ele tem feito em favor da nossa alma, em favor de nós. A Deus, portanto, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por causa da sua santidade e misericórdia. Somos gratos pelo amor manifesto na pessoa do seu Filho Jesus, que veio morrer por nós em nosso lugar e nos dá a vida eterna. Conosco, portanto, a live Gotas de Orvalho. E nós vamos iniciar a nossa reflexão nesta manhã de segunda-feira e chamamos a sua atenção para esses momentos de comunhão, momentos de adoração e exaltação ao nome do Senhor. E estamos vendo o nosso tema inicial dessa nossa live, Gotas de Orvalho, a fé que foi entregue aos santos. E como as coisas acontecem na vida de um homem, de uma mulher que recebe do nosso Deus essa fé que abençoa, que conduz, que orienta, que protege, que dá ânimo nas lutas, nas provas, nas dificuldades, nos problemas. A fé torna-se uma força invencível, mesmo que as coisas estejam contrárias às nossas expectativas. Ela não nos faz ter um discurso acerca disso, mas ela nos faz ter certeza, convicção, ânimo, resistência para continuarmos a vida de fé, a vida de vitória que o Senhor tem nos dado. E a pessoa que estamos vendo a sua história é a pessoa de José do Egito, e a gente sabe a sua trajetória, sabe as suas dificuldades, porque a nossa intenção é mostrar para os irmãos e irmãs que um homem e uma mulher que tem fé não estão livres das dificuldades normais da vida, não, senhores. Pelo contrário, parece que as dificuldades aumentam quando a gente está nas mãos de Deus. Parece que essas dificuldades aumentam, se avolumam
se reúnem para combater as nossas expectativas criadas em meio à nossa caminhada rumo a Sião celestial. E no que se diz respeito a José, a gente está vendo agora, e na última sexta-feira, a gente conversou, a gente refletiu sobre o momento em que José se deu a conhecer aos seus irmãos. E um conselho que ele deu aos seus irmãos é que não se aborrecessem nem brigassem uns com os outros, tentando encontrar resposta para o que tinha acontecido, tentando encontrar o responsável pela presença de José no Egito. Ele disse: vocês agora não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque tem uma palavra de Deus para o coração de vocês e de todos nós, que justifica toda essa história. Para José, para mim, para você que está acompanhando a nossa live agora, as coisas na vida do crente não acontecem por acaso, nem por causa da sorte, nem por causa de alguma aventura que nós tenhamos realizado, mas há uma explicação que convence todos os acontecimentos relacionados com a nossa história. E José diz qual foi o motivo, o que é que o trouxe até ali. Na expectativa dos irmãos de José, a culpa, e eles se tornaram agora reconhecedores da culpa em José está ali no Egito, a culpa foi deles que o venderam para o Egito. A culpa foi deles que tentaram matá-lo. A culpa era deles porque construíram aquela história inteira de levá-lo para o Egito depois que venderam aos amalequitas, porque na verdade eles nem imaginavam que José ia parar no Egito, não. Venderam aos amalequitas e agora esses amalequitas é que deveriam dar rumo à pessoa que eles tinham vendido naquele momento. Mas José diz: olha, não foi nada disso, vocês não têm nenhuma culpa com isso, vocês simplesmente foram usados como instrumentos de transposição da minha vida, da casa do meu pai, de Canaã, para estar aqui no Egito, porque quem me trouxe, quem me enviou até aqui foi Deus. Para José, toda a sua história, todos os acontecimentos da vida até ali, era Deus preparando a história, o ambiente, preparando o próprio José para estar naquela posição que ele ocupava naquele momento. E ele diz: porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Deus é quem me enviou. Isso você lê no capítulo 45 e o versículo 5 do livro de Gênesis. Ele repete a mesma coisa no versículo 7
do capítulo 45. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Então, quem me enviou para cá foi Deus, como um remanescente, e José já falava acerca da sua descendência, que daria a oportunidade a desta descendência nascer o Salvador. Versículo 8, o José diz: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que me fez por pai de Faraó. Deus me fez por pai de Faraó. E no versículo 9, José diz: assim manda dizer o seu filho José, ele mandando um recado para o pai. Ele diz no 9: voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Então, na avaliação de José, tudo quanto aconteceu até ali era um projeto que Deus estava construindo, não somente para José, mas para toda a terra do Egito, e não somente para toda a terra do Egito, mas para todas as famílias circunvizinhas ao Egito, a todo o povo naquela região, haveria de ser preservado por causa daquele projeto de Deus na vida de José. Mais tarde, quando José estava dando as orientações, isso depois da morte do seu pai, e os seus irmãos entenderam que aquele era o momento em que José haveria de se vingar deles. Eles ainda pensavam em vingança da parte de José, que é o que acontece com os irmãos mesmo, com gente que tem fé. É se vingar do que fizeram de mal, de errado, as incompreensões, os ciúmes, as iras, as discórdias que mantiveram. Agora ele é dono do Egito, agora ele manda no Egito, agora ele está por cima, como a gente gosta de dizer, e então ele vai se vingar de todos nós. E aí José reuniu a todos eles e lhes disse: não imaginem que eu vou tomar uma posição assim. Vocês bem que intentaram o meu mal. Vocês tentaram o meu mal. Mas Deus transformou esse mal em bem. E eu vou ler aqui o texto, depois a gente comenta o que os irmãos pensaram e o que José respondeu. No capítulo 50 e o versículo 15. Antecipando um pouco aqui, porque esse é um momento realmente importante, que uma coisa está ligada à outra. No capítulo 50, o versículo 15, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente eles teriam, no lugar de José, eles teriam. Porque sempre acontece isso. A gente vive uma situação, vive um momento, vive uma história de ódio, de ciúme, de rancores, e imagina que as outras pessoas
são do mesmo jeito. É bom a gente nunca medir os outros por nós mesmos, porque seja como for, nesse aspecto, a nossa estatura é muito pequena, é atrasada, é ridícula. Você nunca teve a oportunidade, mas no dia que você tiver a oportunidade, você vai manifestar esse sentimento medíocre. Então é bom não nivelar os outros com a sua estatura. Nem todo mundo é igual a você, graças a Deus. Olhe, você é o único no mundo. Nunca pense que vai ter ninguém igual a você. E há um hino por aí que se canta, não é? E cantam com aquele prazer, aquela coisa que Deus fez e jogou a forma fora. Pois é, a forma que ele lhe fez não prestou para fazer mais ninguém igual a você. Ele jogou fora. Só tem você igual a você. A ponta do meu nariz não tem nenhum igual a minha. Nenhum. Em canto nenhum no mundo. Então é bom nivelar. E os irmãos de José disseram: ele certamente tem ódio de nós e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Veja como fazer o mal é ruim. O tempo passa e o mal fica lá. O versículo 18. Por isso, dizer José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: eles inventaram uma mentira. Eles não tinham limites para mentir. Tem gente assim, crente, pastor, pregador, que esboça aquela... quer construir a vida em cima de mentira. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José. Eles encenaram, eles não se convenceram do que estavam sofrendo até ali e queriam construir outras histórias para frente. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Jacó teria dito isso pessoalmente a José e teria efeito muito maior. Mas ele disse. Aí orientou, segundo a história deles, que José perdoasse os seus irmãos. Nunca ouvi isso. Jacó nunca disse isso. Depois de morto, não tinha como se defender. Os filhos estavam querendo aproveitar do cadáver para construir outra história mal contada. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Não era o Deus dele, era do pai dele. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos os seus servos. Mas José respondeu: preste atenção, o crente, simplesmente crente, quem é crente, quem usa a fé que Deus lhe deu como medida de vida e de esperança, José diz: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Quem vai cuidar disso aí é Deus, não sou eu. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vocês planejaram, construir, arquitetaram, mas Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou
ao coração. Imagine, depois de tudo, de reconhecerem a grandeza, a beleza, a glória de José, ainda foram arrastar a conversa do passado, que já estava morta. A história naquele momento já era outra história, bastante diferente. Irmãos e irmãs, o Senhor nos deu uma fé para nos conduzir, nos orientar, e a gente fica medindo as reações da nossa vida com essas coisas que não fazem parte da grandeza, da iluminação que o Espírito Santo faz na nossa vida. A gente vive a vida de mentir, de inventar história, de falar mal, de alfinetar pelas costas. E quando chega o momento de reconhecer o que Deus faz na vida das pessoas, a gente ainda vai construir uma história por fora da real história. José não tinha para isso. Ele disse: vocês planejaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Vamos orar? Muitas conquistas esta semana, graças a Deus, muitas vitórias. A situação ainda é preocupante em redor de nós, mas nós estamos aí vencendo debaixo da mão paternal. E nós queremos louvar ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Levante assim a sua mão e ore conosco. Ore neste momento, peça a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Pai Celestial, nós te adoramos e te bendizemos, nós exaltamos a tua santidade, glorificamos a tua grandeza eterna e bênção paternal. Estenda as tuas mãos sobre a nossa vida, abençoe o nosso coração, abençoe a nossa vida, encha-nos da tua graça e da tua misericórdia. Tu és o Senhor que renova, que enriquece, que transforma, que enche-nos da tua graça e da misericórdia que emana do teu caráter eterno. Abençoa-nos, ó Senhor, para que sejamos perceptíveis aos sinais evidentes do comando da tua soberania sobre a nossa vida. Ajuda-nos a compreender que o Senhor, no domínio de todas as coisas, não vai se curvar às nossas palavras, muitas vezes enganosas e voltadas para os sentimentos menos nobres do nosso coração. Ó Senhor, ajuda-nos a entender, a compreender a forma que o Senhor trabalha, as bênçãos que tem preparadas para nós e para os outros também. Ajuda-nos a compreender os teus propósitos, desígnios, a tua determinação em todas as coisas e na história de todas as pessoas, não somente na nossa história, na minha história, mas na história de todas as pessoas. Te agradecemos, Senhor, pelos teus cuidados, pelas vitórias que temos alcançado. Estende as tuas mãos e continua abençoando, renovando, transformando, guardando, enchendo do teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, no nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, em todos vocês. Um abraço
o nome de Jesus e a confirmação da sua grandeza soberana sobre a nossa vida. Deus abençoe os nossos irmãos, irmãs e amigos que acompanham conosco esta live neste horário. E amanhã, querendo Deus, a gente volta no nome de Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui mais uma vez para a glória do Senhor, segundo a sua benignidade. Até amanhã, no nome de Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.